fazer a atividade no guia de orientação, tá? Então, nós vamos lá para a página 13 e vamos ver o que? A atividade do anexo 2, né? Para o dia de hoje, dia 2 de junho, quarta-feira. Faremos, então, a atividade de matemática. Vamos ver hoje sobre medidas de temperatura. A medida de temperatura, vocês já viram no quarto ano, no livro do EMAI. Então, é uma forma de nós recordarmos um pouco sobre essa atividade. Então, nós medimos a temperatura através do grau Celsius. Então, nós temos medidas de temperatura que são os termômetros, nós temos medidas de temperatura, vocês veem nas ruas, né? Aquele medidor de temperatura, né? De grau, a temperatura do ambiente, que parece um relógio digital, né? Que fica nas ruas para medir, que tem a hora e aí ele muda para a temperatura, né? Então, nós temos medidores para saber, né, qual é a temperatura que está. O Celsius é por um cientista que descobriu, e em homenagem a ele chama Anders Celsius, e então foi colocado o sobrenome dele, né, de graus Celsius. Então vamos lá, leia o texto abaixo. Paulo sempre assiste o telejornal com seu pai. Como ele vai viajar nos próximos dias, prestou bastante atenção na previsão do tempo. Então, na quinta-feira de manhã, né, estava com um sol, que aqui tá muito apagado, né? Deixa eu ver se melhora. Espera um pouquinho. Aí melhorou um pouco. Então, aqui, ó, de manhã estava com sol, mas tinha algumas nuvens. À tarde, o que aconteceu? Choveu, né? E à noite estava com chuva, mas uma chuva menor, né? Olha, aqui já estava mais e aqui menos. E qual a temperatura? Então, sempre a gente vê assim, que de dia a gente coloca o quê? A temperatura máxima. Por quê? Porque temos sol. E a mínima às vezes, quando acaba o sol, ou tem um vento, ou vai esfriar. E à noite, a temperatura também cai, né? Então, nós temos aqui a máxima, que é 23 graus Celsius. E a mínima, 12 graus Celsius. Lembrando que o grau Celsius, né? Quando eu coloco o grau que eu sei, é aquela bolinha, né? Então, por exemplo, eu tenho 20 graus, eu coloco 20, eu tenho essa bolinha, né? Indicando que é o grau e o C de Celsius. Então, essa bolinha, ela fica sempre do lado para saber que é grau Celsius, certo? Então, essa bolinha aqui, ela indica o grau que nós estamos medindo uma temperatura, certo? Aí, na sexta-feira, o que acontece? Olha, já não vai chover, né? Então, não tem chuva. De manhã vai estar do mesmo jeito que quinta-feira, só que à tarde, ó, vai ficar o quê? Nublado. Vai aparecer o sol, mas tem algumas nuvens, só que não chove.
E aí, aqui à noite, ó, né? Nós temos a noite com nuvens também, mas não vai chover. E aí aumenta, olha lá, ó, a máxima 25, olha, aumentou. E a mínima 14 também aumentou. Vai estar frio à noite, mas aumentou, né? O grau Celsius. E no sábado, ó, no sábado de manhã, né? Também o tempo vai estar bom, né? À tarde também a mesma coisa e à noite. E olha aí, ó, deu uma diminuída na temperatura. A máxima fica 24 graus e a mínima 13 graus. Deu uma baixadinha também, tá? Agora aqui, respondendo de acordo com a previsão do tempo. Analisando a notícia, responda: o que significa a notação, a bolinha e o C? Significa a medição de temperatura, ou seja, graus Celsius, né? Significa graus Celsius, que é a unidade de medida, tá? Que é a medida de temperatura. Certo? Tá? Em qual desses dias está prevista a menor temperatura? Então, vejam, a menor temperatura, onde está a previsão? A menor temperatura está em qual dia? Quinta-feira. Na quinta-feira. E em qual dia e períodos há previsão de chuva? Ó, previsão de chuva, quando que é? Também na quinta-feira. Na quinta-feira. Então, vejam, ó, aqui está pedindo a previsão, a menor temperatura, que foi a de 12 graus. E aqui também, a máxima também foi a menor, né? E em qual dia é de chuva? Então, de chuva também somente na quinta-feira. 2. A mãe de Afonso comprou um termômetro digital para medir a temperatura do corpo quando alguém da família ficar doente. Afonso ficou curioso e, mesmo sem estar doente, mediu a temperatura do seu corpo durante 7 dias. Então, vejam, durante 7 dias ele mediu a sua temperatura. Anotou as temperaturas da seguinte forma: no primeiro dia, ele estava com 36,1 graus Celsius, no segundo dia, 36,5, no terceiro dia, 36,8, no quarto dia, 36,6 graus Celsius, no quinto dia, 36,7, no sexto dia, 37,2 e no sétimo dia, 36,7. Observando as temperaturas registradas por Afonso, qual foi a maior temperatura? Então, qual foi a maior? Ele tem que ver, né? Qual temperatura que ficou maior? A menor dele foi essa aqui, né? Se todos eles têm o 36,
Ó, a maioria tem 36, então eu vou olhar aqui, ó, tá? 1, 5, 8, 6, 7, 7. Então, a menor é essa aqui. E a maior? Aí eu vou olhar desse lado, 36, 36. Opa, então aumentou. A temperatura dele foi para 37. Então, observando qual foi a maior temperatura, a maior temperatura foi de 37 graus, ó, 37,2 graus Celsius, que foi no sexto dia, certo? Agora aqui, na ilustração, você pode ver alguns termômetros digitais. Então, eu tenho esses aqui, são termômetros digitais. Eu tenho aquele termômetro normal, né? Com aqueles risquinhos também, né? Então, eu tenho vários tipos de termômetros. São usados aqueles termômetros quando a gente vai no mercado, que ele afere no pulso ou na testa. Também é digital, tá? Então, olhando esses, ó, eu tenho 36,8. Aqui, eu tenho 37 e o outro 35,9. Eu acho que não dá para ver direito. Olha lá, 35,9. 36,8, 35,9 e 37 graus, tá? Vamos arrumar aqui, ó, 35,9, 37 graus e 36,8, para ficar mais fácil. Aí, vamos ver o que está pedindo. Qual é a temperatura registrada em cada um deles? O primeiro, 36,8. O segundo, 35,9. E o terceiro, 37 graus Celsius. Qual é o maior delas? Qual é a maior delas? Qual é a temperatura maior dessas aqui? É este, né, que está com 37 graus. Então, é o terceiro. Vamos colocar na escrita. É o terceiro termômetro. Com 37 graus Celsius. O número 36,8, indicado no primeiro termômetro, está mais próximo do 36 ou do 37 graus? Vejam, se a gente sempre vai olhar aqui, né? Esse outro, ó. Se eu tenho 36 e vou para 37, então seria assim, ó. 36,1, 36,2, 36,3, 36,4,
36,5, ó, 36,5. 36,6, 36,7, 36,8, 36,9. Depois, quem que vem? Não é o 10? Então, aí ele vai para, não é 10, não forma uma dezena? Então, eu venho para 37, tá? Não é 36,10, é 37, certo? Então, vejam, ó, eu tenho 36 e para chegar no 37, aqui é o 36,5. Aí, ó, 36,8 está mais próximo de 37 ou mais próximo de 36? Olha lá. Então, ele está mais próximo de 37, certo? Então, qual é a pergunta? O número 36,8 está mais próximo de 36 ou 37? Está mais próximo de 37 graus, certo? Celsius. Certo? Então, essa foi a atividade de hoje. Lembrando que quando a gente começa com febre, é considerado febre acima de 37,8, tá? Então, a febre é considerada 37,8 para cima. Aí você pode tomar um remédio, né? Quando está 37,6, né? A gente tem que ficar de olho, tá bom? E essa foi a atividade de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.